Olá, muito boa tarde para você que está me acompanhando. Pelos próximos dias, eu, Mariana Alves, estarei aqui com vocês no Vem Comigo, fazendo companhia enquanto a nossa querida Darcy Bezerra aproveita as merecidas férias lá em Barreirinhas. Então já sabe, né? Fica com a gente porque o Vem Comigo tá só começando e com muita coisa boa vindo por aí. E a gente aproveita para te convidar a seguir as nossas redes sociais, @tvcidade.ma no Instagram e TV Cidade MA, tudo junto no YouTube. E olha só, a gente inicia hoje abordando sobre empreendedorismo feminino como uma ferramenta de emancipação econômica e transformação social, com destaque para a atuação da Rede Nave, uma organização que capacita e fortalece mulheres em situação de vulnerabilidade. Nossa convidada de hoje é a Rebeca Alexandre, fundadora do Instituto, que compartilha sua trajetória, os desafios e os impactos do projeto na vida das participantes. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, é um Essa prazer. casa já é sua. Já é minha, muito obrigada, é um prazer estar aqui com esses telespectadores maravilhosos e, sobretudo, com você, Mariana, que é uma mulher polivalente. Opa, já me identifiquei. Estou aqui, estou ali, estou em todos os lugares, fazendo um pouquinho de cada coisa, como o Ailton disse, é um prazer te receber aqui no Vem Comigo. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, para quem está nos acompanhando em casa, sobre a trajetória da Rede Nave, um pouquinho dessa história, de quantos anos já? 18 anos. Opa, já alcançou a maioridade. Maioridade. A gente começou há 18 anos atrás. Quando a gente iniciou, a gente foi percebendo essa necessidade. Eu sou assistente social de formação. Desde que eu sou criança, eu sempre pensei em ajudar as pessoas, fazer algo. Eu era criança, eu já ficava bolando assim, o que eu posso fazer para poder mudar o mundo? Eu já tinha essa coisa na minha cabeça. Aí fui crescendo, fiz serviço social e ali eu fui aprendendo um pouco sobre direitos, sobre as mulheres, sobre as famílias, só que como eu nasci feminista, então não tinha para onde correr, eu tinha que ter essa pauta, né, do empoderamento feminino, e aí eu juntei com outras mulheres também que tinham esse mesmo propósito, essa vontade de transformar o mundo. A gente percebia realmente que vinha muito da transformação do ser mulher. A mulher, ela tem uma necessidade da sociedade porque ela tem menos oportunidade que os homens. Então, se tem um trabalho, as mulheres em empresas ainda ganham menos que os homens. A mulher trabalha mais que os homens, ganha menos. Muitas mulheres, às vezes, passam por situações de violência e ficam numa situação abusiva porque não tem recurso financeiro. Então, aí a gente foi percebendo essas questões sociais e aí a gente fundou a Nave justamente para trabalhar com esse empoderamento feminino, emancipação e a questão do empreendedorismo. E quais são as frentes de atuação, objetivos da Rede Nave, como ela se comunica ali no dia a dia mesmo, para que as pessoas que estão em casa entendam um pouco mais sobre a rotina de vocês? Bom, é o seguinte, a gente trabalha com capacitações. Então, as capacitações, elas acontecem como? Elas acontecem de forma online e acontecem também de forma presencial. Então, a gente tem ali uma formação que dura normalmente 7 meses a 9 meses, a gente começa um projeto novo. Então, a gente seleciona aquele grupo de mulheres e vai abrir, estou já dando aqui o spoiler. Esse mês ainda estamos abrindo edital para as mulheres que são empreendedoras de todas as áreas, empreendedoras da alimentação, do artesanato, da papelaria, do brechó, que empreendem em diversas, variadas áreas. Podem vir, se inscrever no nosso edital. Acho que vai ser lá pelo dia 23, a gente vai estar lançando esse edital, as mulheres se inscrevem. E como acontece essa capacitação? Hoje o mundo é digital, mesmo que as mulheres muitas vezes tenham a vulnerabilidade econômica, social e tem um pouco de dificuldade de estar no mundo digital, a gente tem uma metodologia que a gente aos poucos vai ensinando que elas tenham acesso a essa metodologia e que elas consigam aprender no digital. Por quê? Porque elas vão ter que usar Instagram, WhatsApp, tudo isso hoje no mundo de empreender, de divulgar, ela vai ter que usar. Então a gente já vai inserindo isso na nossa metodologia. Aí quando elas começam a desanimar um pouquinho ali do online, a gente já tem uma atividade presencial. E as atividades, elas acabam sendo dinâmicas e ficam atrativas, criativas. Então a gente tem aulas online, aulas presencial, tem intercalado também como atividade os seminários. Os seminários a gente passa um dia com todas, aí junta mulheres de vários bairros de São Luís e atividades muito dinâmicas, diferentes. Aí tem palestra, tem roda de conversa, tem oficina, é muito gostoso, muito legal. E também tem as feiras. Então essa nossa metodologia, ela vai intercalando essas atividades de uma forma de montar uma jornada formativa criativa e atrativa, para que não seja aquela aula chata.
E aí ela combina sempre com uma feira, que é onde a mulher ela experimenta tudo que ela aprendeu ali, ela cuidando do cliente, fazendo a sua divulgação e também já ganha um dinheirinho porque está vendendo ali na feira, né? Então essa nossa metodologia que não tem nada assim, nossa, Rebeca, o que tem de novo na sua metodologia? O que tem de novo na nossa metodologia é a forma de fazer e o combinado da jornada. Quantas aulas online intercalado com uma atividade presencial. Então essa forma que a gente há 18 anos vem testando, que a gente percebeu que é a forma que a gente atrai e que elas conseguem aprender mais rápido a sua metodologia. Então é assim que a gente funciona. É muito interessante porque, além de ter o conhecimento, a gente precisa saber passar e transformar isso em renda. Hoje todo mundo busca aí uma segunda fonte de renda ou uma renda principal. E quando a gente fala sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente também está levando ali o retrato de mulheres que ou não tiveram oportunidades ou, dependendo do seu contexto ali social naquele momento, não conseguem um emprego formal, carteira assinada, mas que através dessas capacitações conseguem ir além, não é mesmo? Com certeza, conseguem ir além e conquistam muito, porque a nossa meta, Mariana, é que a gente consiga que essa mulher, para além dela ter o recurso, para além dela conseguir ter ali uma fonte de renda, ela também alcance a sua autonomia. Porque, veja bem, tem mulheres, não são muitas, mas algumas mulheres que são bem-sucedidas e que elas ganham um bom salário, mas não têm autonomia econômica. Como assim, Rebeca? Veja bem, eu chego na minha casa com meu salário e falo, vou comprar uma calça. Meu marido fala, não, quero ver você de saia. E aí eu não tenho essa autonomia de escolher, de como gastar. Então a gente trabalha também a autonomia, o poder da gente decidir, de que elas escolham, que elas também tenham acesso a esse empoderamento, para além da renda, que é o mais importante também, né? Quando a gente fala sobre essas mulheres, vocês fazem um acompanhamento também e acabam conhecendo um pouquinho sobre a vida pessoal delas, né? Em tantos anos de atuação ali da Rede Nave, conta pra gente algum episódio marcante na tua trajetória que te chamou a atenção e que também te transformou, né? Ai, difícil, porque são muitas, né? São muitas histórias de desafio, né? Que as mulheres elas têm em si mesmo, né? Essa história que eu contei, né? Que foi dessa que eu falei agora, que a gente trabalha muito a autonomia, porque a autonomia é muito além do você ter dinheiro, né? Então tinha uma moça que ela já tinha mesmo uma forma de se vestir. Uma mulher negra, uma forma de se vestir, ela chegou com o cabelo dela super alisado, sem maquiagem, ela era toda fechada, né? E aí o que acontece? Eu até chorei quando terminou o depoimento dela, que ela falou assim, Rebeca, hoje o meu cabelo é black, eu ando de maquiagem, eu uso short e eu sou o que eu quero ser, do jeito que eu quero ser. Eu me sinto empoderada por ter passado por essa capacitação. Então é muito legal a gente perceber que a renda é super importante, porque você não vive sem a renda, né? Mas que tem outras camadas de autonomia, né? De você ser quem você quer ser, falar como quer, se vestir como quer. Então, assim, ter esse empoderamento. A gente trabalha muito isso, né? Que a gente, nós ali naquela rede, nós formamos realmente uma rede de ajuda, uma rede de apoio, uma rede de empoderar umas às outras, elogiar, falar, nossa, como você tá bonita, você quer um abraço? Deixa eu te abraçar. Então essa parte afetiva também, que é uma coisa muito legal, que às vezes o mundo hoje está muito rápido, muito dinâmico, a imagem são coisas e valores que muitas vezes a gente perde esse voltar do se empoderar. Então as mulheres, elas ficam à margem, sempre se sentindo em segundo plano e não tem esse empoderamento. Então, casos como dessa mulher, que ela falou chorando, nossa, teve uma também que estava com depressão, tivemos casos de mulheres que já tinham tentado suicídio e que quando vieram para a gente, passaram essa jornada conosco na Rede Nave, falam, gente, eu me descobri, a outra, uma que usava o cabelo alisado, depois ficou usando o Black Power. E a outra usava o Black Power e falou, não, agora eu quero usar o cabelo alisado. Então, assim, de ser o que quer ser, de ser quem você quer. Então, isso são inúmeras histórias maravilhosas. Isso faz parte do nosso posicionamento aí na nossa sociedade, que é muito importante para reforçar toda a nossa trajetória, a trajetória de outras mulheres, de outras gerações. Agora, Rebeca, vou só interromper nossa entrevista para dar um recadinho para você que está em casa, é uma pausa rápida, porque a Darcy Bezerra tem um recado muito importante para você que está nos assistindo. E olha, no mês das crianças, a Humana Saúde está com uma promoção imperdível para você e toda a sua família. Gente, planos com 20% de desconto nas 6 primeiras mensalidades para planos individuais com coparticipação completa.
Além de redução de carência, planos pessoa física a partir, sabe de quanto? R$ 226,47 e com ótimas condições para planos empresariais. E mais, hein? Temos uma rede própria com a qualidade do Hospital Maranhense. Também atendimento no São Domingos, Natus Lumine e Ibirapuera. Não perca essa oportunidade. Ligue agora mesmo. O telefone está aqui na tela, hein? 4004-7901. Mais uma vez, 4004-7901. E faça a sua cotação imediata. Humana Saúde, cuidar é humana. Tá vendo aí? Não perde essa oportunidade, já entra em contato. Agora, voltando aqui para o nosso assunto sobre a Rede Nave e esse trabalho importantíssimo de emancipação e capacitação para as mulheres. Fala pra gente também quantas hoje estão aí envolvidas, cadastradas no projeto, quantas mulheres estão aí recebendo esse auxílio, essa capacitação. Olha, a gente está finalizando agora uma jornada com 80 mulheres. Estamos iniciando agora uma outra, que é essa que eu já dei o spoiler aqui, que a gente fiquem ligadinhas nas nossas redes sociais, que vai ter inscrição para entrar na Rede Nave, a gente vai soltar o edital nas nossas redes, e aí a gente vai atender 150 mulheres, que a gente lança o edital esse mês, e no mês que vem nós vamos lançar um outro edital só para a área do Taquibacanga. Esse que vai ser agora no final desse mês, é para toda São Luís, então mulheres empreendedoras de todos os bairros, e em novembro nós vamos colocar outro edital para mais 100 mulheres empreendedoras em situação de vulnerabilidade só da área do Taquibacanga. Então esse período agora, começando de hoje, que vai até... São 7 meses para frente, nós vamos ter aí 250 mulheres aí acompanhadas diretamente nas feiras, nos seminários, em todas essas atividades. Quando a gente fala sobre essas capacitações e sobre o que as mulheres aprendem, né, nesse processo, dá um exemplo pra gente do que está vindo por aí na próxima. Ai, muita coisa legal, muita coisa legal. E a gente tem precificação, que é um assunto que elas precisam muito, é o maior gargalo, a maior dificuldade que se tem é a precificação. Mas aí a gente vai falar de redes sociais, como você vai divulgar na sua rede social, como você vai divulgar no WhatsApp. A gente vai falar também sobre atendimento do cliente, como você organiza teu estoque, como você organiza ali as finanças, fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa é uma coisa, a finança pessoal é outra, a finança do negócio é outra e a precificação já é outra. E tudo pra gente é um balaio de gato só, pra gente que a gente se confunde, é uma coisa. Então a gente vai desmistificar isso, tá ensinando esses temas para elas e todos os assuntos ligados a como vender em feira, como eu expor na feira. A gente tem um caderno formativo, um lindo caderno formativo. Pois quando eu for lançar o caderno formativo, eu venho aqui para poder mostrar para vocês que ele é lindo demais. Todo bonito, todo enfeitado, com fotos de mulheres. Então, a gente escreveu esse caderno da nossa metodologia própria, e aí a gente usa a plataforma digital, então elas vão ter o caderno formativo, vão entrar na plataforma digital, tem as videoaulas e depois os encontros presenciais. Então, assim, tem muita coisa boa vindo por aí. Vem, porque a gente está lançando essa metodologia nova agora, que chama Decolando com a Nave. Falando sobre decolar com a nave, a gente reforça valores, né, ali de sororidade, de ajuda feminina umas com as outras, que é muito necessário, muito importante na sociedade que a gente vive hoje. É sempre também necessário a gente falar de pautas, né? Por exemplo, como violência contra a mulher, sobre canais de denúncia, e que essa mulher não está sozinha, né? Existem redes de apoio. A Rede Nave vem como capacitação, trazendo ali a emancipação, de fato, né? Trazendo toda essa autonomia, mas existe por trás também o apoio emocional, que faz toda a diferença no processo, né? Mari, muito legal você falar isso. E lá no nosso caderno formativo, na nossa temática, a gente tem um capítulo que vai falar só de políticas para as mulheres e direito de mulheres. Então, a história dos direitos das mulheres, de onde vem, onde eu busco meus direitos. Um capítulo falando só sobre enfrentamento à violência, para a gente saber mapear toda a rede de enfrentamento à violência, o sistema de enfrentamento à violência, dentro de São Luís, os equipamentos estaduais, tudo que a gente tem para procurar, para a mulher saber mesmo o seu direito de um modo geral. Como a gente está falando, é uma questão de uma rede interna que somos nós, que é uma rede afetiva, que é uma rede que ensina sobre o empoderamento econômico, mas, sobretudo, também dela entender o seu direito de um modo geral e o enfrentamento à violência. Para mim, né, a maior ferramenta
contra a violência contra mulheres é o empoderamento econômico. Porém, tem mulheres que estão em situações de violência que elas precisam procurar os seus direitos e o equipamento certo, como a Casa da Mulher Brasileira, Delegacias de Mulheres, entre outras. Mas o nosso material conta isso também. Que é muito importante, né? E fala só mais um pouquinho sobre a Rede Nave, onde ela está localizada, como essas mulheres podem ter acesso a essa casa. Bom, a gente está localizado no Centro Histórico, lá é o nosso escritório, a gente atende algumas, lá não é muito grande, a gente atende até 25 mulheres lá, quando é para fazer. Porém, como eu falei, a nossa metodologia é uma metodologia que capacita online, e a gente também tem os grandes auditórios onde a gente faz esses encontros, a gente encontra todas elas, a gente vai num auditório no centro, que pode ser um auditório variado, que daí são mulheres de São Luís inteiro, se encontram no Centro Histórico. E alguns grupos, que não são muitos, a gente vai na própria comunidade, faz parceria com uma associação local. Por exemplo, a gente tem um que é o Sitinho Trançando Arte, que é lá em Sitinho, que fica na Vila Maracanã. Lá, a gente construiu junto com ela, junto com os patrocinadores, esse patrocinador foi a Vale, construímos um ateliê, então ela tem um espaço próprio, então a gente vai dar as capacitações lá nesse espaço próprio. Então, a gente tem várias formas de atender as mulheres e como elas chegam na gente, pelas redes sociais, pelos editais, pode nos procurar, que a gente vai estar sempre à disposição. Rebeca, foi um prazer te receber aqui, pode ter certeza aí que durante todo esse período de capacitação, a gente vai estar acompanhando as redes sociais da Nave e vai estar trazendo você aqui em uma outra oportunidade para falar como é que está sendo esse processo para outras mulheres, porque mulher ajuda a mulher, a gente vai estar sempre junto aqui nessa parceria, tá bom? E olha só, assim a gente encerra mais um Vem Comigo, trazendo informação, reflexão e temas que fazem a diferença no dia a dia. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Agora você continua com o Ailton Nunes e o Balanço Geral.